E condomínios no Distrito Federal, e acredito que em outros locais do país, estão proibindo os moradores de usarem itens de torcida durante a Copa do Mundo, principalmente, claro, nos Jogos do Brasil. Para falar desse assunto, eu tenho agora a participação do Dr. Aldo Júnior. Ele é consultor e palestrante em assuntos condominiais. Dr. Aldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Sérgio. Tudo bem? Tudo bom, doutor Aldo. Brasil na Copa, como sempre, de 4 em 4 anos. E temos ali uma torcida cada vez maior, afinal são brasileiros ali torcendo pela seleção brasileira. E aqui no caso Brasília, os condomínios estão proibindo que esses moradores usem os chamados itens de torcida. O que pode a lei dizer sobre isso? Isso pode acontecer mesmo? Bom, Sérgio, é um tema muito polêmico, né? Essa questão de incômodos dentro dos condomínios, mas vale a pena a gente tecer alguns comentários. Primeiramente, vale também lembrar que os regimentos internos dos condomínios, eles prevêem realmente incômodos, como barulhos, vuvuzela e fogos de artifício, essas coisas que têm sido questionadas, e especialmente um condomínio aqui do Guará que questionou isso, proibiu um condômino, né, de soltar fogos e colocar uma bandeira na janela. Então essa situação é prevista pelo regulamento interno. Agora, Sérgio, a gente tem que ter, como eu já disse para alguns outros colegas seus, bom senso, né? Isso não acontece todo dia. E outra coisa, são situações momentâneas. São 2 horas aí de um acontecimento e que todos estão envolvidos, dentre eles o próprio síndico, né? Então eu acho que o que está acontecendo aí é o síndico está extrapolando um pouquinho o direito dele e não está tendo bom senso. É verdade que existem regras, você não pode realmente incomodar o seu vizinho, mas um momento como esse é bom senso em primeira fase. O senhor fala de algumas horas, mas o problema é aquele condômino chato que 5 horas da manhã, 6 horas da manhã já está ali tocando a bendita vuvuzela, aquela herança que veio da Copa da África do Sul, não é, doutor Aldo? Exatamente. Agora, por isso que eu digo que o bom senso é fundamental, porque aquele que extrapolar o direito que ele teria e de incomodar o seu vizinho, existem tanto o regulamento interno quanto a própria lei. O artigo 1277, que fala e disserta sobre o direito de vizinhança, ele é muito claro com relação a isso. Se você incomodar o seu vizinho, a segurança, a tranquilidade ou o sossego dele, você é passivo de penalidade. O regimento também prevê. Então, a regra tem que ser para aqueles que vão utilizar isso de uma forma saudável, de sadia e que seja momentânea. Agora, esse cidadão que você acabou de citar, que faz isso às vezes de propósito, para incomodar os vizinhos, esse tem que ser tratado com os rigores do regulamento interno, porque senão ele vai se perder e aí o síndico vai perder a mão, né? E, doutor Aldo Júnior, esta proibição, por exemplo, de enfeites nas janelas, varandas, o uso da vuvuzela, que eu acabei de falar, cornetas, fogos de artifício, isso pode ser proibido só através do regimento interno do condomínio ou não? Não, isso pode, há uma vedação legal, como eu acabei de citar, que é o artigo 1277 do Código Civil, que ele fala expressamente em tirar a tranquilidade do vizinho, em incomodar o seu vizinho excessivamente. Inclusive, Sérgio, muitas pessoas, não, você tem que respeitar a lei do silêncio, né, que é de 22 até as 8 da manhã. Não necessariamente. Se você tiver durante o dia, pela tarde, e você tiver alguém fazendo barulho, um barulho excessivo que incomode, não precisa se considerar a lei do silêncio. Essa pessoa tem que ser advertida. Eu tenho alguns casos de um condômino que deu de presente para o filho dele uma bateria. E o filho dele passava simplesmente o dia inteiro tocando bateria. Ou seja, não há vizinho que suporte, né, um menino tocando bateria o dia inteiro. Então isso tem que ser coibido, os excessos têm que ser coibidos, mas o síndico tem que ter bom senso, repito, para saber tratar caso a caso. Cada caso tem uma abordagem. Você não pode tratar todos igualmente, né? Você vai ter um que vai incomodar mais, como você acabou de citar, ou que vai extrapolar aquele limite, né, vamos dizer assim, que a gente tem a cada 4 anos, e você vai ter aquele outro que vai fazer tudo direitinho, vai soltar um foguetinho, vai botar uma bandeirinha na janela e vai ser advertido da mesma maneira que um outro que descumpriu, que incomodou realmente, verdadeiramente seu vizinho. Não pode. Então, bom senso tem que realmente prevalecer nesse caso. Por falar em soltar o foguetinho, como o senhor citou agora há pouco,
Como os condôminos devem se organizar para que este soltar o foguetinho não se torne um ato perigoso? Isso é fundamental, né? Tratar, por exemplo, fazer isso em área comum é que há o envolvimento do condomínio. Por exemplo, se o condomínio solta esses fogos da sua janela para fora, no momento em que ele está soltando aquele foguete, Sérgio, ele está assumindo uma responsabilidade. Qual é? Se aquele fogo, por exemplo, não vingar, cair em cima de algum carro, ou em cima de uma pessoa, ou danificar, ou causar algum dano físico ou material, total e absoluta responsabilidade dele, ele vai responder por isso. Se ele fizer isso na área comum do condomínio, vamos supor, como existem muitos condomínios aqui em Brasília, que tem uma quadra de esportes, em que você possa soltar aqui num local mais adequado, mas numa área comum, aí o síndico tem que determinar as normas que isso será feito, com toda a segurança, com crianças afastadas, então todo cuidado tem que ser tomado. Quando isso for feito numa área comum, o que eu aconselho os síndicos? Que eles façam, tem uma regrinha antecipadamente com aqueles condôminos que têm interesse de fazer isso, para evitar dores de cabeça e até mesmo uma questão de machucar algum condômino, né? Estou conversando com o Dr. Aldo Júnior. Estamos falando sobre ações proibidas dos condomínios, principalmente agora nessa época da Copa do Mundo. Temos um caso, por exemplo, Dr. Aldo, de um condomínio que, claro, não permite que a pessoa pendure nada na varanda. Normalmente são roupas que muitos têm o péssimo hábito de colocar para secar na janela, por exemplo, ou na própria varanda. No caso, uma pessoa que acabou se empolgando e colocou uma bandeira do Brasil na varanda e foi multada, ela tem a quem recorrer? Tem, com certeza absoluta. Primeiramente, vamos considerar os dois casos que você colocou, né? Existe aquela pessoa que coloca uma roupa na janela e que verdadeiramente isso se configura, se caracteriza como uma alteração de fachada. O condomínio não pode fazer isso e alterar a fachada visual de um prédio. Você tem aquele condomínio que coloca a roupa e do lado ele coloca a bandeira. Então ele está errado duas vezes, mas uma ele tem um momento e a outra é verdadeiramente uma irregularidade. E você tem aquele condomínio que você colocou agora, que só coloca a bandeirinha. Num momento que daqui a 30 dias, espero eu que sejam 30 dias, ele vai retirar aquela bandeira. Então, para que o síndico vai criar uma celeuma, uma confusão tão grande por uma situação tão pequena e principalmente porque é momentânea? Então, colocar a bandeira ali, expressar seu patriotismo, o momento que todos nós estamos vivendo é uma coisa. Outra coisa é você desrespeitar as regras de uma forma clara, de uma forma, inclusive, contínua, né, reiterada, é muito diferente. Então, o síndico precisa ter, repito, o bom senso de saber tratar cada caso como um caso. Eu, na qualidade de síndico, que estivesse vendo uma bandeirinha colocada numa janela, mesmo sabedor eu de que aquilo caracteriza uma alteração de fachada, eu tenho absoluta certeza e devo ter o discernimento de saber que aquilo ali, daqui uma semana, duas, não terá mais. Então, para que, né, querer ser mais certo do que o rei, querer exigir tanto assim de um momento que vai passar? Estamos falando, doutor Aldo Júnior, de condomínios verticais. Isso muda alguma coisa para os condomínios horizontais, como tantos que temos aqui em Brasília? Condomínios residenciais verticais quanto os horizontais, inclusive os comerciais, da mesma forma. E os comerciais ele tem até um atenuante, porque o condômino pode não gostar de futebol e pode querer trabalhar e ele pode ser incomodado no local de trabalho dele. Que, na verdade, os condomínios comerciais são o quê? São a extensão das suas residências. Então, é até mais atenuante você fazer uma atitude dessa num condomínio comercial, porque ninguém é obrigado. Tem gente que não queria assistir o jogo, foi para sua empresa trabalhar, foi fazer outra coisa, né? Então, por isso que o bom senso tem que ser preservado, para que o síndico analise cada caso e dê a sua penalidade. Mas a pergunta, eu não respondi a pergunta que você me fez. Se ele for multado por essa situação, ele pode sim, existe um dispositivo, existe uma decisão do STJ, que ele diz o seguinte: ninguém poderá ser multado sem o direito ao contraditório e ampla defesa. O que é que eu quero dizer com isso? Esse condômino pode requerer ao síndico, se o síndico não o fizer, ele pode solicitar uma assembleia para que a multa dele seja submetida à assembleia para que os condôminos, sim, julguem se é aplicável ou não aquela multa. Então ele não vai simplesmente ser multado e terá que pagar.
Ele tem que junto à Assembleia do Condomínio, caso se não dê, ele pode submeter. Eu tenho vários casos de reversão de multas ou de atenuar uma aplicação de uma multa, para que a Assembleia ratifique ou não aquela aplicação. Só para situar o nosso ouvinte, o doutor Aldo está falando da questão numa situação em que o nosso ouvinte, por exemplo, pendurou uma bandeira na fachada da varanda e recebeu uma multa devido a isso. Ele está respondendo que, assim, há a possibilidade de um recurso, principalmente na reunião de uma assembleia. E, doutor Aldo Júnior, e no caso o condomínio queira fazer uma decoração pela Copa do Mundo e tem aquele morador que não quer colaborar, ele é obrigado a ter que contribuir com essa caixinha extra para essa decoração? Excelente pergunta. O que acontece nesse caso? Para que o condomínio que lida com o recurso de todos os condôminos faça esse tipo de decoração, Sérgio, é necessário que haja previsão no orçamento do condomínio. O que é o orçamento do condomínio? Sempre no início do ano de cada exercício, o síndico coloca todas as despesas que ele vai prever para o exercício seguinte, e ali ele coloca enfeites de Natal, que é um outro caso que gera muita polêmica, e excepcionalmente a cada 4 anos ele teria que eventualmente colocar essa despesa no orçamento do condomínio. Olha, nós vamos gastar aqui, sei lá, R$1.000 para decorar o condomínio, botar umas bandeirinhas, tudo ok. A Assembleia aprovou. Este condômino que é contrário não terá argumentos para dizer que ele não concorda, porque ele deveria ter ido à Assembleia e ter discordado em Assembleia. E mesmo assim, Sérgio, ainda há a possibilidade de ele ser voto vencido. Se ele for voto vencido, mesmo ele contra, ele participará daquele rateio para aquilo, porque o que manda no condomínio é a maioria. Então ele mesmo contrário teria que concordar com essa deliberação da Assembleia. E um síndico, doutor Aldo Júnior, ele pode pegar lá o salão de festa do condomínio e fazer com que haja ali uma televisão e chamar os condôminos para assistirem os jogos ali? Como ele deve moderar qualquer atitude mais excessiva? Porque ali a emoção está à flor da pele. Exatamente. Bom, o síndico pode sim, ele tem esse pré-requisito, porque como o salão de festa se trata de uma área comum, o que ele pode fazer? Ele pode bloquear a utilização do salão, eventualmente no dia do Jogo do Brasil, e colocar à disposição do condômino televisão, ou às vezes nos próprios salões também tem, né? E é importantíssimo isso, ele deixa o uso do salão aberto a todos os interessados. Tive um caso de um síndico recentemente que o que ele fez? Ele próprio alugou o salão como condômino e ele organizou a festa. Então o que ele causou nesse sentido? Ele prejudicou outros que poderiam queriam alugar aquele espaço para fazer uma outra atividade. Quando ele ele bloqueia e utiliza para o bem comum, para todos utilizarem daquilo, desça quem quiser descer, ou utilize quem quiser utilizar, ele não está incorrendo em nenhuma irregularidade, desde que ele não gere nenhuma despesa para o condomínio nessa utilização desse salão, como lanches ou outras coisas que possam onerar o condomínio que não estejam previstas no orçamento. Eu quero agradecer a participação de Aldo Júnior, consultor e palestrante em assuntos condominiais, que esteve repercutindo conosco decisões de condomínios aqui do Distrito Federal que estão proibindo que os moradores usem os chamados itens de torcida durante a Copa do Mundo. Doutor Aldo Júnior, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Grande abraço, Sérgio. Sempre à disposição. Um abraço a todos os ouvintes.